Tudo bem, gente? Boa tarde. Meu nome é Hudson Lauber, sou diretor do espetáculo. Ali nós temos o Thiago Jimenez, que é o autor das músicas, letras, texto, direção musical. Davi Tostes, que é o nosso coreógrafo. O André Odin, que é o nosso co-diretor. Está escondido ali o Daniel, autor do texto. O Daniel, nosso co-texto, ele é tímido. Vem cá, Daniel, vem te ver. Vem, Daniel! Aê! Ele é tímido. Vou passar a voz pro Thiago. Para mim? Vai falar sobre o musical. Bom, vocês sabem um pouquinho do que vai acontecer aqui hoje? Não. Tá. Não. Que bom. Bom, vocês vão assistir um ensaio. Por que eu já estou contando isso para vocês? Porque dentro desse período de teatro, quando a gente vai fazer teatro musical, a gente faz o que a gente chama de ensaio aberto, que é um ensaio já com o público, para testar. Então, imaginem, é uma história que nunca foi contada, com músicas, coreografias, cenários, figurinos que nunca foram mostrados e que a gente quer testar com vocês para ver qual vai ser a reação do público. Se funciona, geralmente esse momento é muito divertido para a gente que é do criativo, porque onde a gente acha que vocês não vão rir, vocês riem. Quando a gente acha que vocês vão rir, vocês não riem. Então sempre é uma surpresa para a gente, e é um ensaio onde a gente costuma dizer, se precisar parar, a gente vai parar. Por exemplo, deu um problema no cenário, a gente não vai seguir colocando os atores em risco, ou por mais que não seja bonito para vocês verem isso, eu acho que ao mesmo tempo também é muito interessante ver como é que funciona essa engenhoca toda. Vocês vão entender que a peça acontece 50% aqui no palco e 50% é na coxia, onde tem um monte de gente que vocês não estão vendo, mas que são imprescindíveis para o trabalho, seja desde o cara que microfona, a quem mexe no cenário, a quem cuida do figurino, troca os atores de uma maneira mais rápida. Então a ideia hoje é apresentar isso para vocês, mostrar um pouco de como funciona. Vocês não vão conseguir ver tudo de backstage, porque a gente esconde bem, se Deus quiser. Mas a gente vai contando algumas coisas e vai apresentando para vocês como é que é esse universo. Quantos aqui já foram ao teatro assistir um musical? Já assistiram? Bacana. Quantos nunca foram? Vai ser divertido. Quantos já foram para algum ensaio geral? Assim, ensaio de pouquinhos, né? Bacana. Vocês vão ver que até uma cena que ainda não deu tempo de passar, a gente vai passar antes de começar. Então, acho que vai ser muito interessante nesse sentido. Pra gente é meio comum, que é o nosso dia a dia. Mas para vocês, espero que seja uma coisa mais bacana de ver e entender um pouco de como é que a gente faz essa mágica. Todos esses criativos e todas essas pessoas. É isso. E tem um negócio muito interessante no teatro musical, que é o seguinte: quando entra uma música, quando entra uma coreografia, isso tudo vem para ajudar a contar a história. Então, quando tem um personagem cantando, ele não está só cantando, ele também está contando a história. E isso que é o legal no teatro musical, porque as três linguagens ficam juntas e misturadas, que é a parte do teatro, a parte da dança e a parte da música. Então é isso, durante os ensaios, o Thiago, que é o diretor musical, eu que sou da parte da coreografia, o Odin e o Hudson, que são os diretores, nós ficávamos conversando o tempo todo para a gente poder acertar o que entra em cada momento, como é que as três linguagens vão ficar em harmonia durante para a gente poder contar essa história e para vocês poderem entender, certo? Então é muito legal. Teatro musical é uma viagem, é uma loucura, porque essas coisas vão acontecendo de um jeito muito bonito, assim. A gente espera, né? Hoje vai ser o nosso primeiro ensaio aqui para vocês, o que é muito legal, né? Porque às vezes uma coisa vai dar errada. É muito legal a gente poder ter essa oportunidade, né? De ver também uma coisa dando errada ali, voltando. Não fiquei pensando nisso, porque a gente não quer que dê errado. Tomara que dê certo, né? Alguém daqui quer ser ator? Não, tem gente, sim. Tem gente. Alguém daqui quer ser bailarina ou bailarina? E cantor, cantora?
Ó, bastante. Seguinte, vocês sabem, vocês têm ideia como funciona o processo de audição de musical? Não. Vou contar pra vocês. Primeiro que o começo do processo de trabalho de teatro musical começa nas audições, onde a gente tem a oportunidade de conhecer cada talento, cada pessoa em suas diversas habilidades nas áreas que vocês fazem. Então, quem quiser fazer musical, é muito legal trabalhar as 3 áreas, né? Que é a dança, atuação e canto. Então, sempre no processo de audição, a gente tem essas 3 fases de testes. Dependendo do espetáculo, se o espetáculo canta mais, a primeira fase é de canto. Se um espetáculo tem mais dança do que canto, a primeira fase é dança. Então, a gente tem audição de canto. Quem passou para a próxima fase faz uma audição de dança. Quem passou para a próxima fase faz uma audição de teatro, de cena. E aí tem mais uma fase de canto coral, para a gente saber se as pessoas conseguem harmonizar as vozes juntas, cantar junto com outras pessoas. E além disso, a gente é um grande quebra-cabeça. Então, às vezes você vai muito bem em todas as 3 áreas, mas por conta de um perfil específico que a gente precisa naquela peça, essa pessoa não passa. Então, é sempre um processo desgastante para quem faz, mas também é muito prazeroso quando a gente passa. É uma felicidade muito grande, né, quando a gente passa. Hoje a gente ganhou um emprego. Também. Então, se você quiser um dia fazer teatro musical, investe em fazer aula em todas as áreas, para quando vocês forem fazer um teste, estarem bem preparados para passarem no musical. Certo? Deu para entender? Gente, o teatro, de uma maneira geral, ele tem a missão de entreter, emocionar, né, divertir, transformar, fazer refletir sobre o assunto que a gente está contando aqui dentro. Né? Às vezes é contado de uma maneira mais trágica, às vezes é contado de uma maneira mais divertida, mas o assunto que a gente conta hoje aqui é um assunto muito sério. Né? É um assunto que passaremos, né? Ou estamos passando, né, no momento, porque é a nossa cabeça, o que a gente pensa, a dimensão que a gente dá à nossa vida, aos nossos problemas, como a gente resolve, como a gente lidar com os problemas, com os obstáculos da vida que acontecerão a cada etapa da vida. Isso não vai acabar, né? Ele só tem uma outra maneira de existir, de surgir em nossas vidas. E acreditamos que na maneira que a gente cuida disso, que a gente trata isso, que a gente conduz, né, a gente consegue resolver isso de uma maneira inteligente e que nos deixa mais tranquilos na vida. Então, esse musical, quando a gente criou, é um musical inédito, né? O musical é um segmento no Brasil que cresce muito, né? Em São Paulo, a gente tem aqui cerca de 30 musicais por ano, que gira quase R$1 bilhão na cidade de São Paulo, porque é muita coisa envolvida, não é só o teatro, é o restaurante pós-teatro, é o Uber, enfim, é muitas coisas envolvidas. E a gente criou um musical inédito, onde a gente toca num assunto delicado, importante, né? Espero que façam vocês refletirem sobre isso, né? E pensarem e verem a vida de uma forma diferente. Também essa é a missão da arte, tá? Além de nos divertirem, né, emocionar. O musical, quando a gente cria esse musical, como nós estamos criando um musical inédito, a gente pensa no texto, a gente pensa numa ideia, né, desenvolve esse texto, o autor, quem criou essa ideia, junto com o profissional que vai fazer a música, a letra. Né? Depois a gente tem um processo de fazer um projeto, botar em lei Rouanet, ser aprovado, depois ir captar esse dinheiro no mercado. Isso leva 2, 3 anos. É um tempo que demora, né? E depois juntar os profissionais, reunir todos os profissionais que vão trabalhar, como o nosso Thiago Gimenez, que é o nosso diretor musical, né? Letra, música, o Davi, que é o coreógrafo, o Odin, que é o nosso co-diretor, e a gente tem o cenógrafo, tem o figurinista, tem as costureiras, tem os cenotécnicos, tem os técnicos que estão em cima de áudio, luz, efeitos, né? Diretor de palco, contra-regra, então maquiadores, aderecistas, muita gente envolvida numa história, né? Para a gente poder realizar o que a gente quer. Então leva um tempo. Eu acho que vocês, todos aqui são jovens, né? Às vezes nós temos uma ansiedade de conseguir as coisas, de ter as coisas na vida muito rápido, e às vezes tem um processo de conquista, tem um tempo para a gente chegar lá.
É um processo de amadurecimento nosso, para a gente poder... Tem que ter um merecimento também. O que nós estamos fazendo, o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo para conseguir aquilo que vocês querem na vida de vocês. A gente está vivendo uma era que é tudo muito rápido por causa da internet, o aprendizado, a escola tem um tempo. Senão vocês faziam o colégio em 1 ano. Não, vocês fazem em 5, 6 anos. Existe um tempo de entendimento, de amadurecimento que a gente precisa ter. E eu queria falar para vocês que nesse tempo não desistam do que vocês querem ser na vida. Sabe? É muito bom quando vocês conseguem ser aquilo que vocês desejam ser. Não aquilo que, eu arrumei um emprego ali para eu sobreviver. É muito bom quando você trabalha naquilo que você ama, que você gosta. Porque aí deixa também de ser um trabalho, né? É divertido, né? É prazeroso. Posso? Tem a gente, quando vai construir um texto, uma história, a gente tem o que a gente chama de super objetivo. O que eu quero passar com essa história? Vocês vão ver uma história aqui que vai dizer para vocês que o nosso super objetivo é dizer para vocês. Você disse, o André perguntou quem quer ser cantor, quem quer ser bailarino, quem quer ser cantor, ator. E a nossa peça a gente vai ver sobre uma situação onde a gente tem o hábito de colocar uma lupa e valorizar as nossas dificuldades, ao invés de perceber quanto nós temos de facilidades. Então, quando o Hudson diz sobre não desista, vai ter muitas vezes que você vai colocar o seu talento à prova, que você vai achar que você talvez não cante tão bem, ou você não dance tão bem, e talvez seja verdade, talvez você precise estudar mais. Mas o não desistir é justamente de você entender também que você tem muitas qualidades. E são essas qualidades que você tem que aprender a valorizar e desenvolver. E o que você vê como uma falta de habilidade, você vai estudar, você vai se dedicar para aquilo se tornar um ponto forte em você. Então, acho que a peça diz muito sobre isso, sobre o não desistir, principalmente valorizando o que você tem de bom, ao invés de você ficar olhando só para o que você não sabe fazer. Eu tenho certeza que muitos aqui que não levantaram a mão quando perguntaram se querem ser cantor ou atores, são ótimos cantores, são ótimos bailarinos, são ótimos atores, e que às vezes a gente tem uma dificuldade de conseguir enxergar, ou a nossa estima não está tão bacana para se achar tão bem assim, mas a gente espera que hoje, assistindo e vivendo um pouquinho dessa história fantasiosa, mas não muito, que vocês também se sintam estimulados a viver o sonho de vocês e viver de uma maneira onde você consiga ver suas qualidades. Que você não se ponha para baixo mais. Ou nunca. Não, e tem uma coisa. A gente está falando aqui de sonho, né? Qual é o seu sonho? E aí eu vou lançar uma pergunta aí para vocês. Todo mundo aqui tem um sonho. Ou de ser alguma coisa, ou de conhecer alguma coisa. Mas às vezes a vida não deixa não facilita muito o caminho para esse sonho se realizar, né? Por exemplo, eu quero ser jogador de futebol, mas eu não consegui descobrir, sei lá, encontrar um empresário que me fizesse chegar num clube certo. Aí eu vou viver triste para o resto da minha vida por causa disso, né? Então tem também esse outro desafio que é, na nossa vida, existem tantas possibilidades também, né? Que se eu não fosse um jogador de futebol, eu posso descobrir uma outra habilidade muito bonita dentro de mim. E, para finalizar, esse sonho que você tem, é um sonho seu ou é um sonho que você está pegando carona num sonho de outra pessoa, ou é uma expectativa que o seu pai, sua mãe, seu primo colocou em você, né? Esse sonho é seu, ele é genuíno, ele nasceu de dentro do seu coração, ou você está copiando alguém que você viu na TV, que viu na internet? Isso é uma pergunta legal para a gente se fazer também. O que me faz feliz? O que de fato eu quero fazer na minha vida? O que me deixa feliz? É uma provocação aí para vocês, que é uma coisa que a gente... Essa pergunta, ela vai acompanhando a gente, né, em todas as fases, criança, adolescente, vida adulta, e se fazer essa pergunta deixa a gente mais acordado, com a antena mais ligada assim para a vida. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Nós temos um microfone ali, a Marília que vai levar até vocês. Quem tem alguma pergunta aí que quer fazer?
Calma, gente, é muita gente querendo fazer pergunta. Vai devagar. Tem um ali em cima, ó. Temos alguém? Olha, ali em cima. Palmas para ele. Muito bom. Muito corajoso. É bom que um começa e vem outros também. É isso. Fala, a gente quer assistir logo a peça, para de falar. Sabe o que é, gente? É que os atores já estão terminando de se maquiar. Mas a gente já vai começar. A gente estava ensaiando até agora há pouquinho. Então eles pararam, comeram um lanche rápido e estão trocando ali de roupa, se maquiando, fingindo que chegaram agora. Que estão super descansados. Vamos lá para a pergunta? Não era pergunta? Eu tava espreguiçando. Tava só se espreguiçando ali, mas eu tô vendo, mas eu tô vendo alguém ali na Tem uma salvação. pergunta ali. Ali, ó, pode perguntar. Quando... Como é seu nome, desculpa? Alice, Alice. Quantos anos, Alice? 10. Qual a sua pergunta? Quando uma pessoa canta, ela fica com a voz muito rouca depois quando canta? Muito boa pergunta. Então, existe dentro do teatro musical uma preparação vocal, que a gente diz. Que é justamente, além de, nos testes, né, a gente já vê pessoas que têm técnica o suficiente. Quando você vai estudar, você aprende técnicas para que você não force a sua voz. Para que a tua voz tenha uma amplitude e tenha... o microfone ajuda bastante, então às vezes não colocar tanta força. E o ideal, quando a gente pensa em teatro musical, às vezes pode acontecer de terem 8 apresentações por semana. E aí, claro que a voz cansa, porque a musculatura vocal é um músculo igual. Então imagine você ir para academia e ficar treinando por 3, 4 horas ali. E aí todos os dias isso. Então a voz cansa. O ideal é que a gente tenha um preparo de desaquecimento e dos atores um cuidado com essa voz, justamente para que não aconteça isso que você falou. Mas sim, cansa. A técnica é para justamente salvar dessa canseira. E a gente, o teatro também usa muito substituições. Às vezes, no domingo, quando tem muitas sessões, de quarta a domingo, por exemplo, no domingo vai ser um outro ator que vai fazer para o ator poder descansar a voz. Então, respondendo diretamente, o plano é que não fique rouco, que tenha técnica e que tenha um cuidado no entorno todo para que não fique rouco. Próxima pergunta. Ali, ó. Eu vou levar o microfone. A menina do lado já tinha uma pergunta? Ah, tinha do lado. Peraí que eu tô indo aí, então. Aguenta aí. Agora temos. Vai lá. Passa pra cá, Alice. Quem é que vai fazer a pergunta? Não, deixa ela fazer primeiro. Pode fazer. Pode fazer. Meu nome é Giovana e eu queria saber se é verdade que as bailarinas ficam com o pé torto. Ó. Calma. Calma. As bailarinas clássicas, as que usam ponta, machuca muito o pé, subir na ponta. Esse exercício de esticar o pé, deixar o pé andeor, que é o pé viradinho para fora, deixa o pé torto. Porque a gente trabalha isso todo dia, a bailarina clássica trabalha isso todo dia. Então o pé, ele vai virando um pouquinho assim. Tanto que muita bailarina tem joanete, tem artrose, tem um monte de coisa já jovem de tanto trabalhar o corpo, certo? Mas aí a gente também tem fisioterapia, tem formas da gente... E não existe só balé, exato. Mas existem formas de amenizar isso e tratamentos para isso também. Tudo bem? Próxima pergunta. Peraí, ó. Deixa eu ir aqui que ele já levantou a mão. Peraí, rapidinho. Fala, mano. Vou confundir aqui, eu fiquei cego aqui. Oi, meu nome é Luan, eu tenho 10 anos. E eu queria perguntar como é que é ser um ator? Se dá muito trabalho, tipo, tem que ficar saindo de casa toda hora, todo dia. E sobre a pergunta ali da Giovana, com certeza as bailarinas devem ter quiropracta. Olha, calma que essa pergunta foi bem capciosa.
a vida do artista, acho que em geral, não só o ator, mas bailarino, cantor, enfim, pessoas que trabalham com a arte, existe uma demanda de trabalho e de manutenção que ocupa a vida inteira. Então, você já ouviu aquela coisa assim do não posso ter ensaio? O artista tem esse lugar, porque a gente nunca pode sair com os amigos, a gente nunca pode fazer outras coisas, porque a gente sempre está ou ensaiando, ou trabalhando, fazendo aula, poupando a voz, exato. Então, existe um cuidado, porque o nosso instrumento de trabalho é o nosso corpo. Então, quanto mais a gente descansar esse corpo para estar pronto no dia seguinte, melhor. Então, essa demanda é muito forte, muito grande. E é engraçado você perguntar isso, eu gostaria muito que um dos atores que estão aqui atrás viesse te responder sem a maquiagem, só para você ver a olheira, assim, ó. Você entender a canseira que eles estão, que nós todos estamos aqui, mas sim, os atores estão muito cansados, porque são muitos ensaios para conseguir entregar algo bacana, assim. Então, cansa sim e precisa de muitas renúncias. Só para finalizar essa sua pergunta, ser ator é como qualquer outra profissão, né? Às vezes a gente ouve, eu não consegui nada, eu vou ser artista, né? Ser artista requer muito estudo, muita leitura, né? Muito comprometimento com aquilo que você está fazendo, muito saber conviver em grupo, porque nada acontece sozinho, você tem que saber conviver com outros, tem que respeitar o espaço do outro, sabe? Você tem que ter cultura, você tem que ter referências, você tem que assistir coisas, ouvir música, ir ao teatro, ir ao cinema. Você tem que viver, né? Como qualquer outra profissão que as pessoas fazem faculdade para ser um ator, por exemplo. Existem escolas, você está numa escola de atores, né? Onde saíram daqui Marge este ano, Paola Oliveira, Malvin Salvador, todas as pessoas que você vê na televisão, elas estudaram muito para estarem lá, sabe? E cada processo de atuação, cada processo que vocês fizerem como atores, cada peça é algo diferente. Então o estudo requer, porque não tem uma regra, não tem um processo igual. Você vai trabalhar com diretores que têm pensamentos diferentes, vai trabalhar com peças que falam assuntos diferentes, você vai falar com transformação de corpo, de característica, de voz, de entendimento dramático daquilo que você está fazendo diferente. Então, cada trabalho é um trabalho. Então, é um constante estudo, é um constante aprendizado, entendeu? Quando eles falam que tem muito trabalho, é nesse sentido, porque você precisa sempre estudar, você sempre precisa pesquisar, ficar antenado, né, com o meio de comunicação da sua época, com o que está acontecendo em volta de você, porque também ser artista é observar, né? É observar o que está acontecendo, é ver o mundo de uma forma diferente, tá? Então, ser artista é especial para a gente, né? Porque a gente vai fazer as pessoas se emocionarem com aquilo que a gente está fazendo, vai fazer elas rirem, ou que nos criticarem, enfim, acontece tudo, né? Mas é um processo de estudo e de muito estudo, tá bom? Aí, tem mais alguma pergunta por aí? Ali? Tá comigo ali. Pera aí que eu já vou aqui e depois eu vou ali, tá? Oi, o meu nome é João e eu quero perguntar qual a maior dificuldade para os artistas na hora do ensaio. A maior dificuldade no ensaio de teatro musical, você diz? Isso. Então, eu acho que eu sou pianista. E aí, quando a gente vai estudar piano, você estuda a mão direita, depois você estuda a mão esquerda, e você está tocando a mão direita, tá lindo. Você está tocando a esquerda, tá lindo. Mas quando você vai juntar, é o caos. Você fala, parece que não estava fazendo direito a direita e a esquerda. E o ator de teatro musical, especificamente, juntar as três artes, o canto, a dança e a atuação, e contar essa história, eu acho que é a hora que começa a ficar mais difícil, porque a gente ensaia separado. Então a gente começa ensaiando a música, depois vai para a coreografia, aí depois os diretores pedem o que eles querem de atuação dentro daquela coreografia, e é a hora que a gente vê a mente dando uma bugada, assim. Quando precisa juntar tudo é mais difícil. E só para complementar, a gente tem um horário de ensaio, né? Normalmente são 8 horas de ensaio.
mas 8 horas ainda não é o suficiente. Então as pessoas vão embora e continuam estudando em casa, continuam criando resistência, principalmente para dançar e cantar junto. Tem um exemplo que eu adoro sempre falar, que a Cláudia Raia, todo mundo conhece, todo mundo sabe que ela é referência no teatro musical. Ela corre na esteira cantando para ganhar resistência, sabe? Então, esse trabalho de ensaio continua fora da sala de ensaio também, para a gente diminuir as dificuldades. Próxima pergunta. Deixa eu ler. Peraí, você já foi? Você já está... Meu nome é Heitor, eu tenho 16 anos e a minha pergunta é: qual que é a idade certa para começar a investir na carreira de artista? O quanto antes. Eu acho... Deixa eu responder aqui. Meu nome é Rafaela e eu queria perguntar como vocês conseguem tipo, decorar tão fácil assim o texto, sabe? Sem esquecer na hora da apresentação. Olha, eu vou responder a primeira pergunta sobre a idade. Ser ator, eu acho que é a única profissão que não tem idade. Você pode ser ator com 5 anos, com 70 anos. Nunca é tarde para começar, sabe? É uma profissão que você tem perfis, personagens. Às vezes eu tenho avô, eu tenho pai, eu tenho filho, eu tenho neto. Então são idades, né, variadas, então não tem uma idade. Agora, para estudar, o quanto antes é melhor. Né? Porque aí você já vai tendo a maturidade, né? E esse tempo de estudo, né? Esse time que você tem de uma escola, às vezes 3 anos de formação, ou as experiências que vocês vão tendo aí no mercado com as peças que forem fazendo, e é isso que traz maturidade para vocês, e é isso que vão fazer vocês evoluírem como atores. Tá? Decorar é um processo, né? Porque a gente começa fazendo leituras de mesa, onde todo mundo senta em volta de uma mesa, a gente começa a ler, a gente começa fazendo um entendimento dramático, um entendimento de personagem, a relação que um personagem tem com outro personagem, o que a peça quer dizer, o que a gente quer contar para vocês, para o público, enfim, então várias coisas. E nesse processo de ensaio, que geralmente são 2 meses, né, igual o nosso teve 2 meses de ensaio, a gente ficamos 2 meses lendo, falando, repetindo muitas vezes por dia, e isso vai acontecendo de uma forma mais orgânica. E também as cenas são ensaiadas separadamente. Então, quando vem no programa, a gente vai ensaiar hoje a cena 4, 5 e a 9. Então, o ator também já se prepara e a gente vai decupando o texto e decupando as cenas para que eles consigam decorar de uma maneira mais rápida. Gente, olha, quando vocês fazem uma pergunta... Não, estão doidos aqui, peraí. Ah, tem um monte? Agora tem um monte. Peraí, já passa aí. Oi, meu nome é Kevin, eu tenho 16 anos e eu queria fazer uma pergunta. Quanto vocês recebem? Quando você diz de quanto vocês recebem, você diz de salário geral, isso depende muito, na verdade, da produção que você está, de quantas apresentações vão ter por semana. O salário ele vai oscilar bastante, isso é uma coisa que é importante vocês saberem. Porque quando a gente pensa em artista, geralmente você acha que o artista está ganhando muito dinheiro sempre. E que fazer arte vai te fazer... Você precisa ser famoso para ganhar dinheiro. E não é exatamente assim. Mas você precisa... estar numa qualidade de atuação, de canto, de dança, onde você consiga estar em produções e dentro de cada produção vai ser um valor porque tem um número de apresentações. É como se fosse uma diária mesmo. O nome disso é récita pra gente. Então, quando você vai ser contratado, pergunta quantas récitas tem por semana? Ou seja, quantas apresentações são por semana? E aí o salário é medido através disso. Claro que existe também uma... hierarquia de personagens protagonistas. Então, todos os salários são diferentes porque tem o tempo que vai ser determinado para cada ator, tem esse lugar de protagonista, coro. É muito raro quando você simplesmente chegar e virar protagonista. Eu nunca vi, na verdade. Alguém que começou direto sendo protagonista de uma peça e ganhando muito dinheiro. Tem pergunta daquele outro lado, calma aí, vocês estão me manipulando aqui, peraí. Oxi. Ah, tá. Vai lá. Oi, meu nome é Heloísa, eu queria saber uma situação constrangedora que aconteceu com você
exemplo de como que vocês lidaram com isso. Eu perdi a pergunta, desculpa. Uma situação constrangedora que já aconteceu com a gente. Em cena, você diz, né? Comigo já aconteceu várias. Eu já caí em cena, dançando. E só que é isso, você caiu, levanta e continua, sabe? Vida que segue. E no meio da apresentação, caí assim, ó, levantei e continuei a coreografia. Já aconteceu de esquecer texto, que acontece também bastante, gente, às vezes alguma coisinha, sei lá, às vezes um flash na plateia quando alguém está filmando, sabe quando acontece isso? Até uma atrapalhada assim na gente, a gente esquece o texto. Aí normalmente alguma colega de cena tá ali para ajudar, ou você volta um pouquinho a cena para tentar ver se você consegue achar a fala, mas acontece muitas coisas. Mas isso dele tá muito leve. Comigo foi bem pior. Eu tava em cena, eu tinha que dar um mortal para trás e tinha uma senhora fazendo a cena comigo e ela errou a marca dela. Na hora que eu joguei, e eu tava com um coturno, eu usava uma bota pesada. Foi na cara dela só. E deslocou o maxilar dela. E ela continuou falando assim, e eu agoniado assim. Aí e é por isso que isso é muito importante. O ensaio ele é importante, por isso. Pra gente lembrar da marca, pra gente não mudar. Porque alguém pode se machucar no teatro musical, a gente tem muito cenário grandioso também. Se você erra a sua marca, um cenário pode te derrubar também. Então a gente tem que estar com a atenção assim, ó, 100%. Essa é a minha história. É verdade que às vezes os atores têm que fazer cenas perigosas? Tipo, às vezes um ator não gosta de chocolate, mas ele tem que fazer um comercial comendo chocolate, essas coisas. Acontece, né? Por exemplo, às vezes o ator é vegano, aí ele recebe uma proposta para fazer um comercial comendo carne. De repente a proposta financeira é muito boa. Aí ele que tem que decidir, né? Ele que precisa decidir se vale a pena ou não. Aí é uma decisão muito individual, muito pessoal. Enfim, a sua pergunta. Demorou, mas chegou. Eu queria saber como vocês fazem essa dinâmica para saber cada ator vai fazer cada papel, sabe? Tipo, como dividem quem vai ser o protagonista, quem vai ser esse personagem. Muito boa pergunta. Bom, geralmente, vocês querem responder? Quando uma peça é escrita, um musical é escrito, já é determinado o que seria o que a gente chama de physique, né, de cada personagem, o perfil de cada personagem. E aí, a gente, quando vai fazer a audição, a gente geralmente procura já esse perfil. Já sabemos que é uma mulher de 40 e poucos anos, ou de 30 a 45 anos, por exemplo, tem uma idade aí que a gente precisa, se é um filho, com a idade. Então, aí, quando o André disse que às vezes você vai super bem num teste e quando vê que você não consegue passar, muitas vezes é porque esbarra nisso. Quando a gente vai ver, putz, mas ela não parece mãe dele. Então a gente precisa de um ator mais novo para parecer que seja filho. Sabe assim? Então, os perfis já vêm traçados. E tem as especialidades dos atores também, né? Vocês vão ver atores hoje que são especialistas em comédia também. Então, a gente está com a comédia musical. Então, se o ator não tiver o time de comédia, não souber, não vai funcionar tão bem. Então, não só as especialidades, mas o perfil de cada um dos personagens. E aí é teste mesmo. Deixa eu aproveitar o gancho para apresentar uma pessoa muito fundamental nesse processo, que é de ajudar o ator a chegar no lugar adequado, na emoção adequada para cada cena, que é quem? A maravilhosa Inês Aranha, que está aqui na plateia. Inês, desculpa, não tinha. E ela vai responder. Tava tão quietinha ali, assistindo, bonitinha.
Senta comigo, então. Ela vai responder para vocês muito melhor disso que a gente está respondendo. Ela é a preparadora dos nossos atores aqui. Eu adoro fazer isso. Adoro pegar o elenco e fazer com que eles façam a melhor versão que eles podem daquele personagem. Porque cada ator vai ter um jeito de fazer um personagem. Então, por exemplo, se eles dois, né, o André e o Davi, estivessem fazendo o mesmo personagem, eles vão dar um jeito diferente, porque isso se chama interpretar. Né? Muito individual a forma que o ator interpreta. E aí, quando tem um elenco já formado, que foi esse que eu peguei, já estava todo mundo já, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, tudo mais. O que eu faço? Primeira coisa é fazer todos eles se entrosarem. Porque nem todo mundo se conhece. Nem todo mundo já trabalhou junto. Então eles têm que começar a ser um conjunto. Porque eles vão contar juntos a mesma história. Então não pode estar cada um pensando de um jeito completamente diferente do outro. A outra coisa é pegar no texto as informações que são necessárias para aquele personagem entender quem ele é. Então o ator fica ali, bom, meu personagem pensa assim, ele gosta disso, ele não gosta daquilo, a função dele é essa, a função dele não é essa. Então vai traçando um caminho lógico para aquele ator entender o personagem. E depois, que é uma coisa que eu amo fazer, é encontrar as motivações. O que são as motivações? O personagem está ali, ele tem que falar certas coisas e fazer certas ações. Por que ele está fazendo assim? Qual é o motivo que faz esse personagem fazer isso? Então, vai ali a engrenagem na minha cabeça, junto com o ator que está ali fazendo, para a gente encontrar exatamente o motivo certo. Por que eu saio daqui e vou até ali? Então, o Davi, que é o coreógrafo, coreografou um passo, não sei o quê. O diretor, e ele também, nessa cena vai ser assim, a movimentação vai ser essa. Aí entro eu e falo, bom, por que seu personagem vai fazer isso? Se não fica só fazendo à toa, bobamente, sem motivo. Quem é que age sem motivo? Você tem que ter motivo para agir. E aí entra esse meu trabalho. E uma outra coisa também que eu adoro fazer é construir as características do corpo. Qual é o gestual? Como essa pessoa fica, ela para de perna aberta, ou ela para de perna fechada, ou ela para cruzando a perna, ou ela para fazendo assim com a perna. É uma pessoa mais assim, ela é mais tímida, ela é mais debochada, toda largadona. Então, vou construindo junto com o ator as motivações e o corpo que ele tem que representar, que ele tem que existir em cena, para que ele não fique sempre igual a si mesmo, porque não é ele o ator que está em cena, é o personagem. E o personagem tem um jeito próprio de agir, de pensar, de olhar. Então tem personagem que olha meio de lado, assim, meio desconfiado. Tem personagem que olha super sorrindo, sonhador. Então tem que ir entendendo isso. E essa é a minha função, porque eu adoro fazer isso. Viram só? Eu disse que ela é maravilhosa. Temos mais uma pergunta aqui. A maquiagem de vocês demora muito? Olha, demora bastante. E tudo vai depender. Tem espetáculo que exige uma maquiagem muito trabalhosa, muito rebuscada, né? Outros espetáculos que você nem precisa passar maquiagem. Tem outros que você só suja um pouco a cara, tá pronto. Agora, esse aqui, vocês vão perceber, a maquiagem dos atores, ela é toda elaborada, toda pensada para o espetáculo, para também ajudar a contar a história. E a gente tem um visagista que ele cuida só dessa parte. Então ele estudou cada ator, cada personagem e desenvolveu uma maquiagem personalizada para cada um. Tem uma coisa também que hoje é um ensaio aberto, né? Vocês vão ver, é a primeira vez que eles vão fazer tudo com gente assistindo. Então é uma sensação diferente. E tudo fica mais lento nos primeiros dias. Depois de, sei lá, uma semana, já é tudo mais rápido.
Então fazer a maquiagem já se acostuma a fazer, já encontra um meio. Ah, primeiro vou passar assim, depois assim. A mão já vai ficando mais treinada para aquele tipo de coisa. Tudo é uma questão de hábito. Quanto mais eles vão fazendo a peça, mais eles vão aprendendo a fazer a peça. Então vocês vão ver hoje uma coisa muito nova, que é esses atores, pela primeira vez com uma plateia, fazendo essa história acontecer com toda a engrenagem, com luz, com música, com mudança de cenário, com figurino, com maquiagem. Então, para eles também, é um momento meio ansioso, meio nervoso, porque é a primeira vez. Depois vai se acostumando, não pode fazer mecanicamente, chato. Ah, vou lá fazer de qualquer jeito porque eu já sei fazer. Não, é sempre vivo. Então, hoje é um dia muito especial. Vocês estão tendo uma oportunidade que nós, que somos da equipe criativa, sonhamos, que é o dia onde vai ter a primeira vez tudo acontecendo e a magia do teatro, do palco, acontece pela primeira vez sem parar, porque até ontem tinha alguma coisa que estava errado, para, volta, conserta. Não é a mesma coisa de fazer do começo ao fim, né, com a plateia assistindo, porque a plateia sempre dá um nervoso em todos nós artistas, inclusive na equipe criativa, na cabine, fica todo mundo meio nervoso. Então a gente assiste como? Com o coração aberto, tentando entender o trabalho de equipe profundo que é feito. É um coletivo. O teatro é uma arte coletiva. Cada pedacinho, cada indivíduo é uma peça dessa engrenagem, de um grande quebra-cabeça que hoje, pela primeira vez, a gente vai ver ele montadinho e vai ver, pum, deu certo. É isso que a gente espera, né? Muito legal isso que a Inês falou, porque a gente tem as camareiras que ajudam os atores nas trocas de roupa, temos os técnicos que ficam aqui atrás também para ajudar na mudança de cenário, temos os técnicos de som que ficam lá na cabine, né? Tem a pessoa que cuida aqui do teatro, as pessoas que também ajudam na limpeza. Então é uma grande engrenagem, como a Inês disse. E aí, pessoal, como a gente está hoje no ensaio aberto, vocês daqui a pouco vão perceber que os atores vão começar a testar o microfone, não é, Thiago? Eles vão começar a passar por aqui para poder testar o som. Então vocês vão ver todo o bastidor assim de um teatro. A gente tem mais tempo? Como? Ah, já estamos. Bora! Bora! Eba! Pessoal, Flaminha, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Estou muito feliz com a presença de vocês. Olha, importante para vocês que eu ia falar aqui, sonhem, imaginem, desejem coisas, criem um alvo, foco na vida, não desistam do que vocês querem. Problemas surgirão, obstáculos aparecerão, atravessem, superem, porque a gente aprende com todos os momentos das nossas vidas e é importante vocês não desistirem do que vocês querem da vida, ok? Tenham fé. Valeu! Bom, então, me contem aí na house, tá tudo ok com os microfones? A gente vai precisar passar alguns. O palhaço tá sem graça, é o nome da peça. Mudou o nome, vocês acreditam? Mudou o nome, deixou de ser a magia do balão para ser o palhaço tá sem graça. Você tem razão, você estava bem informado, hein? Não precisamos passar nenhum? Tá todo mundo microfonado e... Não? Quem do link está faltando microfonar? Gabi vai passar o microfone. Oi, essa é a Gabi? Oi. Qual que é o microfone? Microfone 15. Fala, Gabi. Oi. Olá, tudo bem? Oi, gente. Isso é um jeito de testar. Se vocês forem responder para todo mundo, vocês vão ficar em choque. Testa. Fala, Gabi, por favor. Oi, teste, som. Vamos ver aqui. Tá dando pra me ouvir? Sim. Ei, que ótimo. Gente, eu tô me sentindo na Xuxa. Ai, isso é tão legal. Oi. Foi. Rick, você vai passar também, é isso? Oi, Rick. Oi,
Canta, não só fala? Só fala, pode falar. Oi, oi, gente, tudo bem? Espero que vocês se divirtam. Gente, aplaude muito, hein? Eu quero é barulho. Gabi. Isa. Aí. Viram nossa maquiagem? Ouviu o Davi falando? Tá. Vocês gostaram? Camila vai passar o microfone também, é isso? Isa, tá ok? Deixa eu ver, fala, Isa. Ei, som, alô. Chegou. Camila? O restante já deu o check-in? Check-out aí. Bom, agora vocês aguardem um pouquinho. Eu estou dando um recado do Daniel. A gente vai fazer, presta atenção aqui, a gente chama de preset, que é aonde começa, o preset é onde o ator precisa deixar todas as coisas, né? O preset é a ação de você preparar o teu espetáculo, o teu figurino, onde você vai trocar, vai testar os microfones, vai dar um check em tudo, para que tudo aconteça de uma maneira organizada e correta. Então eles estão fazendo isso agora aqui atrás. Esses praticáveis que estavam aqui vão ser usados em cena, eles vão ser colocados no lugar e a gente vai começar a peça. Tá bem? Bom espetáculo para vocês e que vocês curtam muito com a gente. Obrigado. Meu nome é Hudson, sou Glauber, sou diretor de espetáculo. Thiago Jimenez, nosso diretor musical, compositor. André Odin, nosso co-diretor. Davi Tosters, nosso coreógrafo. Inês Aranha, nossa preparadora de elenco. Tudo certo, gente? Pode dividir um pouquinho. Já foi no teatro? Quem aqui já foi ao teatro? Muito bom. Quantos já assistiram o musical? Quantos aqui cantam? Canta um pouquinho, canta em casa, canta no chuveiro, gosta de cantar. Aí já melhorou. Quem canta no TikTok? Quem dança no TikTok? Quem dança no TikTok? Ou quem dança na vida? Ah, já mudou. Temos atores e atrizes aqui. Ah, muito legal. Tudo bem, gente? Bom, vocês sabem um pouquinho do que vocês vão assistir aqui hoje? Não? Quem é assim? Quem sabe sobre o que vai assistir hoje, a peça? Sabe o que é a peça? Quem não sabe nada? Tá. Bom, ó, eu acho que eu vou começar contando para vocês que é um teatro musical. É uma peça do gênero teatro musical que junta essas três modalidades: canto, dança e atuação. E a história, ela é contada, é muito importante que você preste atenção, não só no texto, mas na música, porque a música não é avulsa, a música faz parte da história, ela avança a história. A música no teatro musical serve para avançar a história. Quantos aqui já assistiram séries? Sabe aquele tipo de música que passa no final da série? Então, não é isso, é o contrário. A música que passa no final da série é como se resumisse o que aquele capítulo quis dizer. No teatro musical, a música faz parte do texto. Então, tudo que vocês vão estar ouvindo e cantando poderia ter sido dito de uma maneira sem ser cantada. A minha parte é a direção musical,
a parte do Davi é coreografias, o do Odin é co-direção com também coreografias, a Inês prepara os atores e o Hudson faz a direção geral. É o mandão. É o chefe. Mas o Davi está parecendo mais chefe que ele hoje. Assim. O Davi hoje está de dono do teatro. A ideia aqui é tirar a dúvida de vocês, conversar um pouquinho e entender se vocês têm perguntas pra gente, dizer que foi um processo muito bacana pra gente, porque é uma história autoral, ou seja, nunca tinha sido contada essa história, uma história que foi inventada, assim como as músicas, assim como todo o corpo dos atores, tudo que vocês vão ver aqui hoje foi pensado pela primeira vez dentro desses 2 meses. Porque existem, por exemplo, musicais na Broadway, que a gente faz aqui no Brasil, que já foi pensado num corpo para aquele personagem, já foi pensado numa música que se encaixasse na voz daquele personagem, a coreografia já foi pensada de alguma maneira. Aqui não, tudo partiu do zero. E eu acho que pra gente como criador é a parte mais divertida, porque a gente temos aqui pessoas que trabalham, todo mundo aqui trabalha tanto com situações de peças que já foram montadas e com autorais, mas criar é muito gostoso. Então, a gente vai adorar tirar dúvidas de vocês sobre qualquer coisa relacionada a isso. Parei de falar, gente. Fala e a vocês. História? Qual é a história? Conta pra gente, Thiago. Para eu contar a história? Bom, a história vai falar sobre o murmúrio e a risadinha. O palhaço que está sem graça é o murmúrio, que na verdade, vocês vão ver que ele está numa fase de vida onde ele não está muito feliz com algumas coisas. E dentro desse questionamento sobre por que ele não está bem, nós vamos brincar de entrar na mente dele. Meio divertidamente assim, sabe? Só que dentro do circo e não dentro da mente exatamente. O circo é a mente. Seria isso. E não vou ficar dando muito spoiler para vocês, mas a ideia é que justamente vocês entendam que quando a gente constrói uma história, a gente tem um super objetivo. O que a gente quer com essa história? E se de alguma maneira eu pudesse resumir para vocês hoje, seria: que bom que você canta, que você dança, que você atua, sonhe muito, mas a gente tem um hábito às vezes de falar: mas eu não canto bem, e sofrer por aquilo, eu não danço bem, e sofrer por aquilo e esquecer de tudo que a gente é bom, de tudo que a gente tem qualidade. E às vezes pode ser uma besteira. Você fala: tio, eu sei abrir e fechar minha narina. É uma habilidade. Tudo é uma habilidade. Tem coisas que só você sabe fazer, ou talvez que só você saiba fazer do seu jeito. E a peça é justamente para você aprender a pensar sobre isso, do porquê que às vezes a gente tem esse hábito de pensar no que a gente não consegue fazer, ao invés de pensar no que a gente sabe fazer. E valorizar aquilo e evoluir naquilo. Não deixar de estudar o que eu quero fazer e que talvez seja um sonho. Mas também aprender que eu tenho muitas outras qualidades, ao invés de ficar pondo uma lupa ou um negrito sobre as coisas que eu não sei fazer. Acho que é basicamente isso. E não desistir do sonho. Nunca, nunca. Entender que às vezes, justamente por ser um sonho, o caminho é mais árduo. E você vai precisar se esforçar mais, você vai precisar dedicar mais tempo ali. E vocês já assistiram Flow da Disney? Flow. E o Soul. Soul, que é do pianista. Não? Então não vai adiantar nada a referência. O que eu queria dizer pra vocês é que não tem nada mais gostoso do que quando a gente treina uma coisa. O que vocês vão ver hoje é esse treinar de uma equipe. O que vocês vão ver no palco é 50% do que a peça é. 50% acontece na coxia, sabendo trocar cenário, com a equipe de iluminação, com a equipe técnica, com a equipe de criação de visagismo, de figurino, de maquiagem. E é o que torna tudo isso especial. É um coletivo. Vocês vão ver, sei lá, 20 pessoas, 15 pessoas no palco, mas nos bastidores tem mais umas 30. Por aí, né? Tem mais gente atrás do que aqui no palco para fazer isso acontecer. E aí é uma grande magia trabalhosa.